Bem-vindos! O Talk Show do Guru é um programa de entrevista que traz os mais importantes destinos turísticos e hotéis de charme do Brasil e do mundo. Nossos entrevistados são gurus, especialistas nas cidades e hotéis por onde trabalham. Eu sou o Thiago Barbosa e, junto com o Eduardo Barbosa, vamos entrevistar o Fábio Monte, gerente de contas do Malai Manso Resort, localizado na belíssima Chapada dos Guimarães. Não se esqueça de curtir, deixar seus comentários, compartilhar com os amigos e se inscrever para receber as notificações dos próximos destinos. Obrigado. Hoje nós vamos falar do Malai Manso, resort que está ali pertinho da Chapada dos Guimarães, uma natureza belíssima. Esse nosso programa, hoje vão ser 7 blocos. Nós vamos falar um pouco da região, ali do entorno do hotel, vamos falar do hotel especificamente, vamos falar das atrações imperdíveis, do menu, os pratos e drinks que tem no hotel. Vamos falar também das atrações inusitadas, um pouco diferente do usual. Vamos falar... Bom, ele está no meio da natureza, então tem um bloco dedicado para essa parte. E o último, falar uma dica de um lugar para tirar aquela foto especial. Bom, como já é de costume, nós temos várias agências parceiras da Flot que compartilharam esse evento com os seus clientes. Eu queria agradecer a todas elas, a Aline, da Estile Turismo de Osasco, a Janice, da Janice Vale Turismo de Bragança Paulista, o Nelson, da Cia do Porto de Campinas, a Bárbara, da Vivance Turismo do Rio de Janeiro, Andréia, da DJ de São Paulo, o Reginaldo Zangaro, de São Paulo, a Anete Weinstein, de São Paulo, a senhora Hanan, da Lamia Turismo do Rio de Janeiro, a Carla, da Outback Turismo de Pouso Alegre, a Maria do Carmo, da Travel Office de São Paulo, Rosali, da Rosali Turismo de Pindamonhangaba, o Ronaldo, da Artimac Turismo de São Paulo, a Valquíria, da WHG Turismo, também de São Paulo, Ana, da CCF Turismo, a Suelia Anaí, da Atratur de Santo André, e a Valéria, da Trajeto Turismo de Sorocaba. Muito obrigado a todas vocês e todos que compartilharam esse evento. Espero que todos gostem. E agora, passo a palavra para o Eduardo. Boa tarde a todos, uma satisfação estar aqui hoje, recebendo o Fábio Monte, desse novo resort brasileiro que está mudando a cara do Centro-Oeste e que definitivamente vai abrir as portas para que nós brasileiros, possamos passar a visitar mais o estado do Mato Grosso. E hoje vocês vão ter a oportunidade, através do Fábio, de conhecer muito dessa região e também desse resort incrível, um investimento sensacional feito ali na região do Centro-Oeste. Mas antes do Fábio contar para a gente sobre a região, eu quero que ele se apresente, conte um pouco da trajetória dele profissional, como é que ele foi parar em turismo e em hotelaria. Fábio. Boa tarde. Primeiro, agradecer ao Eduardo, ao Thiago, à Simone, pela oportunidade. Eu estou no turismo há cerca de 15 anos. Já tive algumas... Iniciei minha trajetória em uma agência de turismo da minha mãe, aqui em São Paulo, que até está participando também do treinamento. E aí tive passagens por rede de hotéis, rede de hotéis Travel Inn, que é uma rede mais corporativa aqui em São Paulo. Trabalhei um período na Varig, no aeroporto de Congonhas. Tive passagens também por cerca de 4 anos na Trend Operadora. E de 2 anos para cá, estou fazendo agora fiz 2 anos agora no mês de agosto, assumi esse desafio de gerente de contas aqui, atendendo o mercado de São Paulo, o mercado de operadoras do Malai Manso Resort. Muito bem, então agora você pode abrir o bico e contar para nós dessa região maravilhosa do Mato Grosso, e eu tenho certeza que são novidades interessantíssimas para todos nós. Com certeza, tenho certeza que muita gente, acredito que muita gente ainda não conhece o resort, é um resort novo. A gente completou também agora no mês de
no mês de agosto, 4 anos de abertura completa do resort. Então, acredito que ainda muita gente não conheça, mas tenho certeza que vão se surpreender aí com o nosso produto. Vou passar um pouquinho para vocês. O resort ele fica na região da Chapada dos Guimarães, no estado do Mato Grosso. A região da Chapada dos Guimarães, aqui a gente, para ter uma ideia do tamanho, para quem não é do estado do Mato Grosso, é uma região gigantesca. Só a região da Chapada tem mais de 6.000 quilômetros quadrados de área total. Nesses 6.000 quilômetros quadrados, somente o Parque Nacional da Chapada tem mais de 3.000 quilômetros quadrados. E diversas possibilidades, diversos tipos de fauna, de espécies. É uma região onde tem mais de 40 sítios arqueológicos, mais de 59 nascentes de rios, mais de 480 cachoeiras. É uma região muito rica do nosso Brasil, que ainda não é tão explorado, não é tão conhecido como outras regiões. Bom, pela foto já chama super atenção. Essa foto perspectiva do nosso resort, né, onde a gente tem uma foto aérea na parte onde a gente tem os apartamentos e o Lago do Manso na frente do nosso resort. Eu vou contar um pouquinho mais para frente como se formou o Lago do Manso, né, o tamanho dele e para que vocês tenham uma ideia. O porquê do Well Natural Inclusive, isso é uma coisa que a gente bate muito nesse ponto. O resort é um resort all-inclusive, tá? Com todo tipo de serviço de alimentos e bebidas all-inclusive, e tem essa questão da interação com a natureza. Então, o hóspede ele vai ter toda essa... Enfim, tem o Lago do Manso na frente, tem toda uma parte de mata nativa, animais, fauna. Então, ele tem toda essa interação dentro do resort, junto com a natureza e a fauna local. Então, por isso que a gente chama de All Natural Inclusive. Ele fica bem bem na região da Chapada dos Guimarães. Para quem não conhece o Mato Grosso, a nossa capital, Cuiabá, ela é o centro geodésico ela está exatamente no ponto central da América do Sul. Então, ela é equidistante tanto da parte do Oceano Pacífico como do Oceano Atlântico. Então, é uma região centralizada, de fácil acesso, que tem toda essa natureza aí em volta, propiciando algo bem bacana para quem for visitar. Aqui a gente tem um pouquinho do que é o ao redor do Malai do resort. Então a gente tem esses paredões da Chapada, a gente tem diversos paredões da Chapada. Essa foto, particularmente, ela foi tirada no Lago do Manso, em uma das ilhas artificiais, onde a gente tem essa possibilidade de fazer a navegação no lago, parar nessas ilhas, curtir, entrar na água, com uma temperatura super ambiente, muito bacana, e com esses paredões da Chapada ao fundo. Acho que quando fala em Chapada dos Guimarães, né, Fábio, é a imagem que vem à cabeça, né? Impressionante o tamanho das formações geológicas aí, né? E isso tá no entorno, né? Tá próximo, né? Tá muito próximo do hotel, do resort. Tá próximo. Para vocês terem uma ideia, a foto anterior dessa ilha, a gente está cerca de... não dá nem 10 minutos de navegação. No caminho de Cuiabá até o resort, você, praticamente a estrada inteira, você tem essa visão dos paredões da Chapada. Então, de fato, o resort está no meio da natureza local. Um pouquinho mais da região da Chapada dos Guimarães, é uma área de preservação ambiental. Então, a gente tem todo esse cuidado aí da natureza preservada. Aqui um pouquinho do que eu falei também. Então, é uma região muito rica, complementando essa questão do que eu falei dos sítios arqueológicos, nascentes. A gente tem mais de 157 quilômetros de paredões. Para vocês terem uma ideia, o tamanho de paredões, do tamanho de área total que a gente tem de paredões na região da Chapada. Aqui é bem legal, a gente tem uma perspectiva ilustrativa das distâncias, né, do nosso resort até os pontos principais de atrativos, né, turísticos da região. O estado do Mato Grosso é bem bacana, ele tem ele tem os 3 biomas dentro do estado do Mato Grosso. Então, a gente tem o Pantanal, que fica mais ao sul do estado. O início da Transpantaneira, ele começa no estado do Mato Grosso e vai depois para o estado do Mato Grosso do Sul.
A gente tem a área do Cerrado, onde ficam o resort, a área das Chapadas, e ao norte do estado a gente tem o início da Amazônia. Então, por isso que a gente chama que a gente tem os 3 biomas dentro do estado do Mato Grosso. Tá? Passando um pouquinho de distância, a nossa capital, os clientes descem pelo Aeroporto Internacional de Várzea Grande, que é uma cidade ao lado de Cuiabá. Do resort até o Aeroporto Internacional são cerca de 85 quilômetros, que dá mais ou menos 1h10 a 1h20 de trânsito. Sem trânsito, né? Sem trânsito. Que, aliás, é algo que... Sem trânsito, uma estrada super tranquila, uma estrada que foi recém-asfaltada, ela praticamente liga a nossa capital, Cuiabá, até a região de Bom Jardim Nobres, que é uma área bem bacana, que eu vou falar um pouquinho também. E nesse meio de caminho entre Nobres e Cuiabá, a gente tem um resort a cerca de 85 quilômetros. O que eu destaco, o que eu ia falar um pouquinho mais, o que eu ia falar justamente agora, essa região de Vila Bom Jardim Nobres. Para quem conhece, quem já teve a oportunidade de conhecer Bonito, a gente tem uma região similar, com as mesmas opções de passeios, porém com uma natureza muito, ainda não tão explorada, bem nativa. Então, a gente está nessa região de Vila Bom Jardim, que fica a 54 quilômetros do resort, dá aproximadamente 40, 50 minutos, onde você tem passeios, eu até destaco principalmente um, que é o que está assinalado acima, que é o Aquário Encantado. O Aquário Encantado é um aquário que você faz uma flutuação junto com os peixes, tem espécies de peixes, macacos, você tem toda uma natureza envolvida nessa região do Aquário Encantado. Então você fica cerca de 45 minutos, 1h aproximadamente no aquário, fazendo essa flutuação, toda essa interação, e depois você tem um passeio complementar, onde você desce um rio de corredeira, bem tranquilo, com toda essa em volta dessa natureza que a gente tem na região. É algo que eu destaco bem positivo. Que delícia que deve ser. Com o clima caloroso que tem na região, né? Fazer um bom passeio desse lá e no hotel também, né? Curtir os passeios com água, onde você pode se molhar um pouco, acho que é perfeito, né? Sem dúvida. Você tem essa questão, né, além das opções de lazer do resort em si, mas você tem essas opções de passeios fora, tanto na parte de água, né, como Vila Bom Jardim Nobres, como também essa questão de passeios mais voltados, de fato, à exploração da natureza. Como a gente tem o Véu da Noiva, que é na região da Chapada dos Guimarães, o Parque Nacional da Chapada, e o próprio Parque Nacional da Chapada, eles ficam entre 107 a 118 quilômetros do resort. Aí é um passeio mais de exploração da natureza em si, né? Muito legal. Bom, agora vamos conhecer um pouquinho das instalações, né? Esse Malai Manso Resort. Conta pra gente, Fábio. Legal. Vamos falar um pouquinho do resort. O destino, como eu coloquei, o destino do lago, o resort ele fica na região do Lago do Manso, tá? É um lago artificial que foi criado por conta de combater principalmente as cheias do rio Cuiabá, que acabam desaguando na cidade, passando pela cidade de Cuiabá e acabava gerando muito transtorno. É um lago que tem mais de 57 quilômetros de navegação. Algumas curiosidades, ele é maior que a Baía de Guanabara, 10 vezes maior que o Lago Paranoá. É um lago gigantesco, onde a gente tem diversas ilhas artificiais, diversos paredões da Chapada. Existem opções de você fazer passeios no Lago do Manso. A gente tem um pier dentro do resort, onde saem os passeios, desde pequenas lanchas para 3, 4 pessoas, até o que a gente chama de chalana, que são os barcos para até 70, 80 pessoas, ideal para grupos, com toda uma estrutura de alimento e bebida, uma estrutura de banheiro, enfim. Tem essas opções de passeios para você conhecer um pouquinho mais do Lago do Manso. Mais de 1 milhão de metros quadrados de área total, enfim, dispensa palavras, é gigantesco a área que a gente tem dentro do resort. Eu acho que um ponto positivo com toda essa situação de pandemia, as pessoas vão procurar muito espaços amplos, voltados à natureza, e isso você com certeza vai encontrar muito no Malai. A gente tem espaço muito amplo,
uma área de verde enorme, enfim, com toda a segurança aí para atender esse novo normal que a gente está vivendo. Distanciamento não é um problema, né? Até o Não pessoal acho que busca, né? Vai para lá para não ficar perto de ninguém, né? Só da família que for. Exatamente, o distanciamento não é problema. O que não falta é espaço para ser aproveitado no resort. Aqui a gente tem um pouquinho, a gente cai na parte da acomodação, vou passar um pouquinho dos tipos de apartamento, basicamente do que a gente tem. O resort ele tem cerca de 45 mil metros quadrados de área construída. Aqui nessa foto a gente tem uma ideia do prédio principal, onde ficam as categorias de suítes do empreendimento. Atualmente a gente tem cerca de 256 apartamentos, entre suítes, bangalôs e as casas boutique, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, que é o que chama mais atenção. Aqui a gente tem a parte dos bangalôs, onde a gente tem dois tipos. Primeira categoria de 72 metros quadrados, onde a gente acomoda 2 adultos mais 2 crianças até 11 anos. Importante salientar também, nosso resort é all inclusive, e a nossa política de CHD, sempre 2 crianças até 11 anos free, acompanhado dos pais. Olha que beleza. E aqui um pouquinho do que tem dentro do nosso apartamento. Isso é padrão, praticamente padrão em todos os tipos de apartamento. E Fábio, vocês deixam as crianças comerem à vontade na cidade, aí é um perigo isso, hein? O pessoal manda ver. Criançada hoje em dia. É legal, um dos pontos positivos em relação a gente tem, além da questão do cardápio infantil, cardápio teen, tem a sorveteria à vontade, sem custo também. Olha. Então a criançada pode se esbaldar, enfim, pode se esbaldar na parte do sorvete, que não vai ter custo nenhum, não tem nenhum custo extra para os pais. A criançada aproveita bastante. Que legal. E o que você falou, aproveitando que você falou um pouquinho de crianças, a gente tem recreadores, né? Para crianças em duas faixas etárias, de 4 a 6 e de 7 a 12 anos. Que, poxa, ficam com a criançada desde o café da manhã até a última refeição. Os pais podem ficar despreocupados que não falta atividade dentro do resort. Fábio, e o deslocamento aí entre o prédio principal e os bangalôs, como é feito? Só caminhando ou vocês têm algum serviço de transporte? Legal, Dora, boa pergunta. Isso é legal porque é o seguinte, a gente tem, enfim, passando um pouquinho, a gente tem a parte dos bangalôs e das casas boutique, que elas ficam fora do prédio principal. Ficam num espaço mais reservado do resort. Então a gente tem tanto carros convencionais, como aqueles carrinhos de golfe, que ficam rodando no resort. Então, se um hóspede estiver numa casa boutique ou estiver num bangalô e queira ir para o prédio principal, queira ir para a área das piscinas, ele liga na recepção, solicita esse carro, o carro vai até a unidade dele, pega o hóspede e leva até o outro ponto do resort e vice-versa, quando ele tiver. Que charme aí essas casas, hein? Essas casas são os nossos apartamentos premium. Elas, de fato, elas ficam num espaço mais reservado do resort. Então, para quem tem hóspede com perfil que queira fugir um pouquinho daquela agitação do prédio principal, da área das piscinas, a gente tem uma ponte de madeira, que é até uma curiosidade bacana, ela é a maior ponte de madeira da América do Sul. Ela fica dentro do resort. A gente vai ter uma perspectiva que dá para mostrar essa ponte, e elas ficam num espaço à parte do resort, onde você tem uma casa de 146 metros quadrados, gigantesca, com toda uma estrutura. A gente pode ver pela planta baixa, com quartos independentes, banheiros, e o grande diferencial dela, além dessa questão da distância, né, do prédio principal, ela tem o ofurô privativo em cada unidade de casa boutique. Aqui, com acesso a Netflix, YouTube? Com acesso a Netflix, YouTube, dependendo do tipo de habitação, de 2 até 3 TVs. A casa boutique, por exemplo, são casas com 2 suítes independentes, então cada suíte tem a sua TV, mais uma TV na sala de estar.
Enfim, então depende muito de cada unidade, de 2 até 3 TVs dentro de cada habitação. E aqui a gente tem a suíte superior. A suíte superior, elas ficam no prédio principal. Isso é bem bacana também, um diferencial, que a nossa primeira categoria de apartamento, ela já começa como uma categoria de 46 metros quadrados. Então ela foge um pouquinho, ela é um tamanho já mais amplo que geralmente alguns outros resorts têm nas suas categorias iniciais. E também com acesso a TV, Netflix, YouTube, sala de estar. Então ele inicia com uma primeira categoria bem atrativa. Depois a gente cai para a parte da suíte família, que também fica no prédio principal. Já é uma suíte mais que o dobro da primeira categoria de suíte, onde a gente acomoda 4 adultos mais 2 crianças. E é legal também, caso família, com os pais, com os filhos, eles ficam em quartos independentes, com acessos independentes, 2 banheiros, enfim, uma sala de estar, cozinha e uma sacada. Então tem toda uma privacidade também para os pais que tiverem com as famílias, com seus filhos, enfim. E, Fábio, uma coisa, para famílias grandes, 5, 6 pessoas, pode pegar desde a suíte que está no prédio, ou você recomenda que vá mais para o bangalô, ou vá para as casas? Como é a acomodação quando vai um número maior de pessoas? Para 6 adultos, um exemplo, se a gente tiver uma família com 6 adultos e mais 2 crianças até 11 anos, a gente tem as casas boutique de 3 dormitórios. Elas não ficam no sistema, no caso é feito o intermédio da flote junto com a nossa central de reservas, tá? Essa é a única possibilidade para você conseguir acomodar 6 adultos. Nas demais unidades, como a suíte família e o bangalô família, a gente consegue acomodar 4 adultos em quartos independentes, mais as 2 crianças que ficam acomodadas na sala de estar, onde a gente tem uma poltrocama que você puxa e acomodam tranquilamente as 2 crianças, seja numa configuração de casal, ou seja numa configuração solteiro. Essa poltrocama a gente consegue separar e deixar como se fossem 2 camas de solteiro na sala de estar. Bacana. E na suíte normal do prédio principal, em geral a acomodação são para quantas pessoas ali? Na primeira categoria de suíte, que é a suíte superior, que é a suíte de 46 metros quadrados, a gente acomoda 2 adultos e mais 2 crianças até 11 anos na poltrocama. É basicamente um quarto, um banheiro, uma sala de estar com a poltrocama que você acomoda as 2 crianças. Ótimo. Ou seja, no mesmo apartamento, o máximo aí é 4 adultos e 2 crianças, e aí imagino que dê para coordenar, se for pegar vários apartamentos, tentar colocar a turma junto, se for uma família maior, né? A gente consegue tentar colocar os quartos conjugados, né? A gente não tem apartamentos conjugados, né? Lado a lado, assim, né? Lado a lado, sim. Quando você tiver em uma situação de fato que passa dos 4 adultos, né, para ficarem no mesmo apartamento, sejam 5 ou 6, até 6 adultos, a gente tem essa possibilidade da casa boutique, de 3 dormitórios. Porém, todo o processo dela é offline, não existe, a gente não tem sistema, essas casas boutique de 3 dormitórios. A gente tem poucas unidades, tá? A maior parte de unidades que a gente tem de casas boutique são de 2 dormitórios, então a gente tem cerca de 25 casas boutique, e de casas boutique de 3 dormitórios a gente tem cerca de 3 unidades somente, então por isso que o processo acaba sendo offline. E a suíte super luxo. A suíte super luxo também é um apartamento um pouco diferenciado, ela fica no prédio principal. Essa suíte, ela tem um layout um pouco diferente, a gente até pode ver pela planta baixa. Ela tem um quarto com uma sala no mesmo espaço, no mesmo ambiente. E o diferencial dela é o ofurô privativo, que a gente consegue ver na última foto abaixo à esquerda. Cada unidade dessa a gente tem um ofurô privativo. E aí a gente quer para a parte do lazer, que é algo bem, acho que enfim, é um ponto bem forte do resort. A gente tem mais de 3.000 metros quadrados de área de piscina.
piscina adulto, piscina criança, piscina voltada para a criançada, piscina coberta aquecida, enfim, tem toda uma parte aí de complexo aquático bem bacana. Aqui um dos pontos que a gente tem, deck molhado, ilha e borda infinita, acesso para cadeirante. Então a gente é um resort voltado muito a essa questão também de pessoas com deficiência, não só na parte no caso do complexo aquático, mas também de apartamentos. A gente tem 10 apartamentos voltados para pessoas com deficiência. Então tem toda essa questão de acessibilidade aí no Malai Manso Resort. Fábio, nós estamos aqui com uma pergunta do Pedro Moron, que ele quer saber o seguinte: quem vai mais para o resort hoje? São estrangeiros, são brasileiros? Quem que está indo? Pedro, atualmente, antes da situação da pandemia, eu te digo que a gente tinha cerca de 60%, 70% dos hóspedes locais do estado do Mato Grosso que acabam indo de carro. E o restante voltado a outros estados do Brasil. A gente até tem um público estrangeiro, sim, mas não no lazer, principalmente na parte corporativa, quando a gente tinha essa situação de eventos. A gente tem uma estrutura bem bacana de eventos, então a gente recebia um número bacana de estrangeiros. Com essa situação de pandemia, o hotel está reaberto, o resort está reaberto desde o início de junho. Então, por enquanto, te digo que a gente está recebendo mais de 90% dos hóspedes, por enquanto, locais. E uma outra pergunta: o hotel já terminou, ele está completo, todas as funcionalidades, a parte de entretenimento já está em funcionamento, Fábio? É isso? Positivo. Isso. Toda a parte de quartos e de lazer já estão prontos, funcionando a todo vapor. A única questão que a gente está num processo de construção, que vai finalizar agora no mês de novembro, é um novo centro de convenções. O resort, além dessa questão toda voltada a lazer, a gente também trabalha muito forte com grupos e eventos. Então, a gente está construindo um novo centro de convenções para 1.400 pessoas, com toda uma área externa para eventos de qualquer porte, eventos principalmente de exposição. A gente está numa região muito do agronegócio, então muita exposição de caminhão, tratores, eventos que são nesse segmento. A gente tem uma boa demanda também. Casamento vocês fazem também? Casamento também. Isso é uma parte bem bacana, tanto a questão de casamentos dentro da sala de eventos. Então a gente vai ter esse novo centro de convenções com pé direito alto, mais de 7 metros, com toda uma possibilidade de fazer casamentos, mas também a questão da prainha artificial que a gente tem. A gente tem uma praia artificial e o Vila Malai. Vila Malai é um espaço onde você tem, além de ter pizzaria, choperia, sorveteria, isso sem nenhum custo à parte para o hóspede, você tem um espaço para eventos para até 1.500 pessoas externo. Então, a gente já tivemos alguns eventos, alguns casamentos que foram realizados no pôr do sol, assim, foram imagens lindas com a prainha artificial ao fundo. Aqui a gente cai um pouquinho na parte dos bares, né? A gente tem 3 bares na área das piscinas. Importante salientar também, é uma das questões que acabam tendo bastante dúvida, que tipo de bebida que a gente trabalha. Então, para vocês terem uma ideia, a gente trabalha com linha de cerveja Stella Artois, Budweiser, Chopp Brahma, tanto na parte dos bares como também com carrinhos na piscina. E aí, cartas de vinho sul-americano, sejam chilenos ou argentinos, whisky 8 anos, vodka, drinks, gin, enfim, tem toda uma possibilidade aí de opções de bebidas. Aqui é bem bacana, que é a nossa piscina coberta. Acredite se quiser, por mais que seja um resort onde fica numa região muito quente, né? Mato Grosso, a gente não tem, dificilmente tem inverno, para vocês terem uma ideia.
A gente está no nosso inverno e a gente tem temperaturas em média de 32, 33 graus no resort. E mesmo assim o espaço da piscina aquecida ele é bem utilizado, o pessoal gosta bastante de utilizar esse espaço. Bate 20 graus, o pessoal já está de cachecol, né? Verdade, para eles 20 graus é muito frio, para a gente suporta, mas para eles já é bastante frio. Mas mais ou menos, né? Porque essa semana aí que fez um frio danado aqui, pô, falar que Sim. tá acostumado, né, também essa temperatura. E a piscina coberta, o lugar tá muito bonito, hein? Que beleza de instalação. É legal, Eduardo, que além da parte da piscina, a gente tem no mesmo espaço, no acesso ao mesmo espaço, o spa L'Occitane. Então a gente tem um spa completo. Olha, maravilha! Com todos os tipos de terapia, de spa, aqui algumas fotos também, que você pode, salão de beleza, enfim, que você pode fazer o hóspede pode fazer uma contratação à parte de qualquer tipo de terapia e utilizar o spa normalmente. Outro ponto legal que a gente tem, além tem essa questão do spa L'Occitane, a gente trabalha com a linha de amenities da L'Occitane. Então, todos os apartamentos a gente trabalha com essa linha, chama Capim Limão, que está na foto acima, que o pessoal gosta bastante também, é muito bacana. E aqui o mapinha do geral do resort, para vocês terem uma ideia do tamanho do empreendimento. Por isso que eu falo muito da questão do perfil de cada hóspede, onde ficar hospedado. Então, a gente tem aqui no prédio principal a parte das suítes, a parte do restaurante, área das piscinas. Aqui é um pouquinho abaixo, no 12, 13 e 14, o Vila Malai, que é esse espaço onde a gente tem a pizzaria, a choperia, o espaço externo. Área dos bangalôs, a gente tem no número 7, que é esse um pouquinho abaixo do prédio principal, e no número 6, que é um pouquinho acima. Temos a Ponte de Madeira, que é o número 19, onde você atravessa um braço do Lago do Manso, para onde a gente tem as casas boutique, que são essas casas no número 9. Então a gente percebe de fato que elas ficam num espaço bem mais restrito do resort. Para quem quer tranquilidade, quem quer calmaria, a gente acaba indicando bastante essas opções das casas boutique. Que imensidão, Fábio, estou impressionado. E conta para nós um pouco dos passeios, das atrações imperdíveis do lugar. Vamos lá. Eu destaco principalmente por 2 pontos. Primeiro ponto, os passeios que são no Lago do Manso, tá? Então, você tem essas opções de passeios, desde de lanchas até a chalana, que eu comentei, passeios náuticos, sejam motorizados ou não, stand-up paddle, que te levam até essas ilhas artificiais, e onde você tem toda essa interação junto com a natureza, com os paredões da Chapada. E as opções, aqui a gente vai cair também um pouquinho mais de fotos que foram tiradas lá, onde você tem opções também de voos de paramotor, voo de balão. Essa empresa parceira ela tem bastante opções aí de passeios pelas ilhas da região ou próximas ao resort. Aqui um pouquinho também da área de esporte e lazer, que são opções dentro do resort. E eu vou mostrar agora os passeios imperdíveis, as atrações imperdíveis fora do resort, que é onde a gente tem uma empresa parceira, que é o nosso receptivo local, onde você tem as opções de passeios para a região de Bom Jardim Nobres, fica a 54 quilômetros, onde eu comentei que você tem o Aquário Encantado, enfim, o Rio de Corredeira. Você tem atrações bem similares ao que a gente tem, ao que tem em Bonito, porém com uma natureza mais nativa, pouco explorada, é um passeio bem bacana. E a região do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, que aí é mais voltada para quem quer curtir uma natureza, quer explorar uma natureza nativa. A gente tem o Véu da Noiva, que é a cachoeira bem famosa. Então, são esses pontos principais que eu destaco de passeios que são fora do resort, que, enfim, podem ser feitos fora do resort.
Legal, e é bom que tem muito lugar, tanto dentro do hotel, academia, quanto as trilhas, né? Dá para queimar bastante caloria e arrebentar aqui nos pratos que vocês têm lá, né? Da gastronomia do lugar. Já contou também que Exato. tem sorvete, né? Eu sou fã de sorvete, adoro, então fala para a gente um pouco das opções que tem no resort, Fábio. Legal. A gente tem o restaurante principal, com capacidade até 850 pessoas, e alguns restaurantes anexos que fazem parte do restaurante principal, como Espaço Varandas, Jardim Biscos e Palmeiras. O que é legal, da parte de comida, a gente tem a cozinha regional mato-grossense, foge daquela cozinha somente internacional e brasileira. A gente tem essa cozinha regional mato-grossense que chama bastante atenção, com peixes da região, é algo que o pessoal gosta bastante. Estação de massas, grelhados, cardápio oriental, fora essa questão do Vila Malai, onde você tem a pizzaria, onde você tem a pastelaria, a sorveteria, isso tudo à vontade, você não tem nenhum custo à parte. Então, assim, toda a parte de alimentação é algo que chama bastante atenção no nosso resort. Parte de café da manhã também, um serviço de buffet completo, tem essa questão de estação de tapioca, omeletes, enfim, e todo um café bem completo que a gente tem no resort. Não, e essa iniciativa de vocês de trazer a cozinha mato-grossense para dentro do resort é muito louvável, porque quando a gente viaja, não só conhecer o lugar, as pessoas, mas a gente quer conhecer a cultura, né? E a alimentação tem tudo a ver com isso, né? Sem dúvida. Esse é um dos pontos, e é um dos pontos que mais chama atenção, de fato, que a gente tem de feedback. As pessoas não conhecem, dificilmente conhecem a culinária local, né? Então, as pessoas se atentam e assim, chamam bastante atenção e as pessoas gostam bastante e elogiam bastante os pratos que a gente tem da culinária regional. Que elegante essa sala, hein? Exato, esse é o nosso, que a gente chama de espaço varanda. É um espaço que ele fica ao lado do restaurante principal, então a gente tem, é um espaço mais formal, tá? Não entram crianças, e você tem toda essa vista do resort, tem toda uma vista privilegiada aí da parte das piscinas e da parte do Lago do Manso com os paredões ao fundo. Os drinks, a gente tem a parte dos bares, né? Além dos bares da piscina, a gente tem o bar principal na região, na área do restaurante principal. O Vila Malai, que eu comentei anteriormente, o Vila Malai é esse espaço aqui abaixo. Para vocês terem uma ideia, a gente tem também algo bem bacana, que chama bastante atenção. Todo sábado a gente tem o churrasco tradicional de fogo de chão. É algo bem gostoso, bem bacana, que também o pessoal gosta muito. Ele é feito nessa área do Vila Malai. E o espaço onde realizados alguns eventos, a gente já teve alguns shows, Zé de Camargo e Luciano, Bruno Marrone, Claudinha Leite, que foram realizados nesse espaço do Vila Malai. Beleza, né? Você pega uma daquelas casas, está lá com a família, e chega à noite você fala, vamos sair hoje à noite? Vamos. Aí vamos lá para o Vila Malai, né? Como dar uma saída da estrutura aqui. Boa ideia. É algo bem bacana, é algo diferente, né? É um espaço aberto, então, principalmente nos finais de semana, sábado à noite, fica muito cheio essa região. O pessoal vai lá para tomar uma cervejinha, tomar um chopinho e curtir bastante o Vila Malai. Aqui a gente tem um pouquinho da capacidade, né, de cada espaço. Chegamos nos passeios inusitados. Fábio, você sabe que nós colocamos esse bloco dentro do talk show do Guru, porque é uma dica, né, que você, o Guru no Destino, pode dar para a gente sobre aquelas atrações, aqueles lugares que só você que está lá, só você que frequenta o local pode trazer para nós. Então, queria que você contasse o que você selecionou para atrações inusitadas. Eu destaco
eu sou suspeito e eu fiz esse passeio, o passeio do Aquário Encantado. É algo que eu destaco como imperdível. Não deixem de fazer. Se tiverem oportunidade de irem para o resort, contratem pelo menos esse passeio. Você tem toda uma interação. Essa foto reflete bem o que é o passeio. Toda uma interação junto com os peixes, você tem uma trilha que te leva, onde você tem a fauna local, você vê macaco, você vê outras espécies de animais. Então, assim, é um passeio que eu destaco como imperdível. Se tiver oportunidade, não deixa de fazer. Aqui algumas fotos também que são dessas regiões, né, de Nobres, né? Tem um pouquinho do Aquário Encantado, a Lagoa das Araras também, Vila Bom Jardim, que onde você tem rios de águas cristalinas, enfim, e a Cachoeira Serra Azul. É uma região que tem bastante opção de passeio. E o legal é isso, que você ainda não é uma região muito explorada. Você tem uma natureza ainda muito conservada. Tem limitação de número de pessoas, então existe um trabalho feito muito nesse sentido de preservação, de não se tornar um negócio muito popular e perder o foco do que é a natureza do lugar, né? E, Fábio, está me parecendo que é possível fazer esses passeios o ano todo, não existe uma limitação, olha, o tempo está ruim, ou seja, dá para ir em qualquer época do ano para o Mato Grosso, para o Malá e desfrutar de tudo isso, não? Sim, qualquer época do ano. A gente tem uma época um pouquinho mais chuvosa, né, que inicia geralmente a partir de outubro, mas é aquela coisa, Eduardo, chove pouco, aquela pancada de chuva já para e já abre o sol novamente, e com a temperatura sempre acima dos 30 graus, você dificilmente vai ter um período que você vai pegar um hóspede vai ter uma semana no resort e vão ter todos os dias um tempo ruim. Isso eu te garanto que é muito difícil mesmo. O estado do Mato Grosso é um estado que geralmente você vai ter sempre altas temperaturas e um tempo sempre muito bom na região. E aqui a gente tem um pouquinho das outras opções de passeios, né, que é a parte da Chapada dos Guimarães, onde a gente tem o Véu da Noiva. O Pantanal também é um dos biomas, né, que a gente tem no estado. Também se tem todo esse contato com a fauna local. Poxa, quem tiver a oportunidade vai ver jacarés, onças, enfim. Ele fica um pouquinho mais distante do resort, ele está a cerca de 200 quilômetros do resort, mas é uma opção também de passeio bem bacana que pode ser explorada. E a Chapada é um parque nacional, não é isso? Exato. É um parque nacional público, tá? Geralmente as outras chapadas, eles geralmente são parques, tem algumas chapadas que são parques já privados. O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, ele ainda é um parque público. Acho muito legal, Fábio, que assim como fez bonito, né, que você mencionou como uma referência muito boa e que nos dá orgulho, né, como o turismo é capaz de estruturar e garantir que se faça uma visitação com muita consciência, né, com cuidado, inclusive com limitação do número de pessoas, né, como você falou, acho que é muito bacana, uma forma que gera renda para o local, né, para quem mora lá, traz emprego e consegue, quando feito de forma responsável, consegue inclusive preservar, né, muito dessa região que é tão especial, o Cerrado, que é único, né, no mundo, Pantanal também, né, todo mundo vem de fora, fica maluco e às vezes a gente aqui não conhece tanto, mas é muito legal essa estrutura toda no entorno, né, que preserva e apresenta para a gente essas belezas. Sem dúvida, a gente tem uma região muito rica, né, de natureza e rica de opções. E como você falou, ainda não é uma região muito explorada, então acho que isso que torna um ponto bem positivo, né, de você conhecer
essas regiões de Nobres, Chapada dos Guimarães, que você vai ter um contato muito direto com a fauna, com a natureza, que ainda não foi tão explorada, tão devastada, né? Como às vezes você tem infelizmente, em outros lugares, né? Bom, e agora entramos no bloco na natureza. Nós, aliás, desde o início não saímos dela, né? Como você mesmo falou, é um All Nature Inclusive, né? É o nome que vocês deram aí. Faz todo sentido, né? Porque está incrustado na natureza, nessa beleza. Mas acho que você selecionou algumas fotos aí para dar um pouco a noção disso, né? Exato. A gente volta até teve essa foto inicial, a gente como falei anteriormente, é o contato você tem o contato direto com a natureza, então é um estado muito rico nesse sentido, e o resort está incrustado nisso. Essa foto reflete bem o que é o Lago do Manso. Essa ilha, para onde vão os passeios, né? Geralmente esses barcos, tem barcos de pessoas que são de locais, né? Que tem barcos, mas também tem barcos de passeios que param aqui. Você faz toda essa interação, entra na água, uma temperatura super agradável, e você tem essa vista maravilhosa da parte dos paredões da Chapada. E esse céu aí do centro-oeste é uma beleza. Exato. Sou um pouco suspeito também de falar, e a gente um céu sempre muito, muito, muito claro. A gente que é de São Paulo, a gente não consegue dificilmente ver, né, uma noite estrelada. Poxa, você vai para o resort com céu limpo, você tem uma visão muito, muito privilegiada. Fábio, temos uma pergunta aqui. Quantos dias você recomenda para uma família desfrutar do lugar? Qual que é a estadia ideal para passar lá e ver com calma, não fazer tudo correndo? Eu indicaria 7 noites, 6 a 7 noites, para você, isso assim, você curtindo o resort, você tendo um tempo para você curtir o resort, descansar, aproveitar o que a gente oferece, e também inserir geralmente, eu indicaria principalmente a parte dos passeios em Nobres e no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Então, eu acho que se você for juntar essa questão de ficar hospedado, de você curtir o resort e também querer aproveitar e conhecer um pouco da natureza local, eu indicaria de 6 a 7 noites. Uma semana, acho que é o ideal. Tá. E existe limitação do número de noites, um mínimo de estadia? Sim. A gente trabalha geralmente em períodos normais com 2 noites, tá, de mínimo. Tá. E em períodos, um exemplo como Natal, Ano Novo, geralmente de 4 a 5 noites, depende muito do período festivo, mas em geral, na média, o resort trabalha com um mínimo de 2 noites. Tá. E Fábio, se a família aqui, Tiago, Eduardo, resolvemos ir para o Natal e Réveillon, ainda conseguimos reservar? Positivo, ainda temos disponibilidade. É importante salientar, com essa situação de pandemia, a gente abriu com 50% da capacidade. A gente já teve uma autorização, um decreto do governo estadual, onde a gente aumentou para 70% da capacidade, que a gente já está operando. Eu acredito, a gente está tendo no estado do Mato Grosso, a gente está tendo uma diminuição de casos. Vocês podem acompanhar pelos telejornais, o Mato Grosso está num nível que ele já está passando para uma queda de números de casos de Covid. Então eu acredito que até o final do ano a gente possa ter esse número de 70 aumentado ainda, quem sabe até funcionar em plena capacidade de 100%. E vocês têm uma facilidade que é essa estrutura ampla, né, que permite que se mantenha uma distância maior, né? Acho que todo mundo está tem suas preocupações com razão, né? Então, mesmo que consiga com 70% ou até que abra para 100%, consegue manter aí essa estrutura de distanciamento, né? Sem dúvida. A gente tem toda uma cartilha, isso é algo que
gera uma preocupação, com toda razão. Então, a gente lançou uma cartilha desde a reabertura do resort, com todos os procedimentos de reabertura, desde dessa questão de limitação de ocupação, espaçamento de mesas, espaçamento de espreguiçadeiras na área da piscina, limpeza, sanitização constante, enfim. É uma cartilha bem ampla, onde a gente se preocupa com toda essa questão aí de distanciamento social e de limpeza e sanitização constante de toda a parte do resort. Aqui algumas dos atrativos para a criançada, né? Como o arvorismo, tirolesa, paredão, sem custo nenhum. E a gente cai para a parte da selfie perfeita. Isso é algo também bem bacana, a foto vai chama atenção por si. Essa é uma foto que foi tirada no nosso nascer do sol. A gente tem a parte do nascer voltada para a área do Lago do Manso, para a parte dos paredões da Chapada. Então, assim, são fotos que dispensa comentários. É muito bonito. Tira o fôlego, né? Tira o fôlego. Você ter uma oportunidade de acordar cedo e pegar um nascer do sol desse de fato, para ser privilegiado. Dá até para imaginar aquela música do Almir Sater aí, né? Olha, Fábio, vocês estão de parabéns por esse empreendimento. Repito, abre uma perspectiva, chama a gente para ter em conta viajar lá para o Mato Grosso, para a região de Cuiabá, de Nobres, um pouco talvez até do Pantanal Norte, e contar com um local para ficar com a família que está em nível internacional, né? Então é muito bom isso. E ainda você tem o sistema tudo incluído, que quem decidir ir para lá já sabe, já tem o seu orçamento definido, né? Basicamente com o que vai gastar, podendo reservar com antecedência, com essa infraestrutura toda, com toda essa preocupação já para essa época de Covid. Então, acho que está uma excelente opção. Tivemos muita interação com essa nossa live, né? Muita gente com muitas perguntas, muitos interessados. Esse programa vai ser também disponibilizado no canal do YouTube da FLOT em breve. Agradeço a você, agradeço aí os agentes de viagem que estão assistindo, que compartilharam a live com os seus clientes. Um abraço aí à Ana, sua mãe, que também está compartilhando hoje, que é uma parceira importante da FLOT. Muito obrigado. Agradeço, primeiro pela oportunidade, Eduardo, Thiago, Simone, agradeço demais pela oportunidade de mostrar um pouquinho o que é o estado do Mato Grosso, mostrar um pouquinho o que é o Malai. Eu tenho certeza que o hóspede que tiver a oportunidade e os agentes que tiverem a oportunidade de conhecer o resort vão se surpreender ainda mais com o que foi passado aqui. E contem comigo no que precisarem. Tá ótimo, Fábio. A gente agradece muito aí sua apresentação, foi muito legal, deu muita vontade de ir lá conhecer isso tudo. Acho que em breve a gente faz isso e estamos com toda a disponibilidade lá. Nossos consultores têm umas excelentes tarifas e é isso aí, muita informação. O que precisar, conta com a equipe da FLOT. A gente tem esse super suporte aí do Fábio. Então é isso aí. Obrigado a todos pela participação e até a próxima. Não se esqueça de deixar seus comentários, curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos episódios. Obrigado.